Joshua Moreira. Hoje estou aqui invadindo o Instagram do Joshua, terça-feira, nosso quarto de guerra às 7h07 da manhã. Então, terça-feira você sempre vai me ver por aqui no quarto de guerra no Instagram do Joshua Moreira. E hoje nós vamos estar compartilhando a sequência dos nossos últimos temas que eu tenho trazido nas terças-feiras, né, que é falarmos sobre empreender, né? O poder da mulher que empreende, o poder do casal que empreende. Então, se vocês lembram, há 3 semanas atrás, nós começamos a falar sobre o casal que empreende, né? E depois comemoramos o nosso aniversário de 18 anos de casados, eu e o Joshua. Seguimos falando sobre esse tema. Semana passada, em homenagem à Semana das Mulheres, nós falamos um pouquinho sobre a mulher que empreende. Então, se você está aqui com a gente, obrigado pela sua presença. Não esquece de dar o seu like e pega esse aviãozinho aí e compartilha com as pessoas que você conhece, para elas estarem acompanhando a gente aqui nessa manhã, né, o nosso quarto de guerra, todos os dias às 7h07 da manhã. Joshua sempre traz novos convidados, né? E hoje a convidada sou eu. Então hoje eu estou aqui para trazer realmente essa reflexão, né? Nós vamos já começar essa reflexão. Deixa eu só aproveitar aqui esse tempinho para as pessoas irem chegando, para ir convidando as pessoas para participar. Então não esquece de mandar aí o seu like. Não esquece de mandar aí o seu like, tá? Pra gente poder começar essa manhã juntos. Sejam bem-vindas, Dilene Amaral, minha mãe linda, bom dia. Ilza Moreira, minha mãezinha, minha sogra, te amo. Juralícia Écio, seja bem-vindo. Follow Up Intercâmbio, seja bem-vindo. Daiana Silva, seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas, né? No caso, acho que temos mais mulheres aqui nesse momento do que homens, né? Semana passada eu falei especificamente para as mulheres, né? Então quem estava aqui conseguiu aí então acompanhar um pouquinho do que nós falamos. Eu acredito que talvez ainda esteja salvo no perfil do Joshua, né? Então quem quiser depois assistir o que nós falamos na terça-feira passada para as mulheres, né, ainda deve estar lá salvo para você acompanhar. Então vamos lá, eu queria começar falando, bom dia Maria. Eu queria começar, às vezes não estão no Instagram errado, tá gente? Vocês estão no Instagram do Joshua Moreira mesmo. Aqui hoje, no 7 em 7, dia de terça-feira, eu é que trago aqui a palavra para vocês, normalmente junto com o Joshua, mas hoje, né, eu vou estar fazendo sozinha. Então, por favor, me acompanhe aqui e participem. Eu gosto que participe, tá? Eu gosto que deixe perguntas aqui embaixo, sugestões, enfim, né? Pra gente ir interagindo, eu não me sentir tão sozinha aqui do outro lado. Então, interajam aí, vão dando os likes, que aí eu não me sinto tão só. E eu queria compartilhar o texto que está em Amós capítulo 3, versículo 3, e diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. E hoje o nosso tema é falar sobre o casal que empreende, né? Vamos seguir falando sobre esse tema, o casal empreendendo juntos, né? E aí eu quero começar trazendo essa reflexão de Amós capítulo 13. Será que é possível, né, 2 estarem caminhando juntos, andarem juntos, se eles não estiverem de acordo? Se eles não chegarem a um consenso comum, se eles não partilharem da mesma opinião? Ou reconectou? Voltou aí, gente? Vai voltando. Então, deu uma pausa aqui. A gente teve uma falha rápida aqui na internet e voltamos. Então, muitas vezes podem até não ter a mesma opinião, mas conseguirem chegar a um acordo, né? Conseguirem, na verdade, ajustar as opiniões uns dos outros, né?
conseguirem viver esse ajuste como casal ou os sócios, enfim, duas pessoas nesse texto não se refere somente a marido e mulher, né? Se refere como um todo, a sociedade, se refere você abrir um negócio, você fazer parceria, ou você com seus empregados, ou você com seus colaboradores, em toda e qualquer situação, para que a gente siga caminhando juntos numa mesma direção, para um mesmo alvo, para um mesmo objetivo, a gente precisa ter pelo menos um acordo, né? Tem que estar acordado, mesmo que não partilhem totalmente da mesma opinião, precisa-se pelo menos sentar os dois, né? E dizer, não, eu penso dessa forma, você pensa dessa, então vamos estabelecer um acordo entre nós, né? Como que nós vamos fazer? Como é que nós vamos proceder? Como é que nós vamos agir daqui para frente? Né? Qual é o nosso acordo? Qual é o nosso posicionamento? E aí estabelecer regras, estabelecer limites, é como se fosse um contrato, né? Eu falei, inclusive, falo muitas vezes para pacientes casados, falei já aqui em lives várias vezes, acredito que nessas 2 semanas que eu falei sobre o casal que empreende juntos, eu devo ter falado sobre esse tema, né? Que é exatamente o fato de que muitas vezes a gente entra num relacionamento e a gente começa a viver contratos imaginários, né? A gente começa a estabelecer, mas quando eu casar ele vai mudar ou ela vai mudar, quando casar vai ser diferente, quando casar não vai ser assim, eu não quero. E aí você vai fazendo contratos inconscientes que você está fazendo esse contrato de forma unilateral e a outra pessoa nem sabe que ela está assinando esse contrato ou que esse contrato exista, né? E aí acaba acontecendo que muitas vezes as pessoas não correspondem, né? Ao contrato, não correspondem às suas expectativas. Por quê? Porque era inconsciente, era seu. O outro lado nem sabia que existia essa expectativa da sua parte, né? Então aqui hoje eu vou trazer algumas dicas exatamente baseado nisso, né? Mas antes eu quero dar as boas-vindas aqui quem está chegando, né? Ricardo Amaral, lá no Amazonas. Vocês não estão no Instagram errado, gente, tá? Vocês estão no Instagram do Joshua, no Instagram certo. Só que hoje eu invadi o Instagram dele. Toda terça-feira você vai me ver por aqui no Quarto de Guerra, às 7h07, né? Compartilhando reflexões com vocês, baseadas no que a palavra diz e baseadas em conteúdos de inteligência emocional, né? E hoje nós estamos falando sobre empreender juntos, né? O casal que empreende juntos, pessoas que decidem empreender juntos por sociedade, enfim, né? Acho que todo negócio, na verdade, de certa forma, você não consegue desenvolvê-lo sozinho, você sempre vai precisar de parceiros, de colaboradores, né? De funcionários, enfim. É muito importante a gente ter essa consciência de que caminhar sozinho é impossível, né? Você pode até conseguir ir longe caminhando sozinho, mas você chegar mais rápido, desculpa. Você pode até chegar mais rápido caminhando sozinho, mas você não vai conseguir muito longe, né? Você não vai conseguir estabelecer conquistas duradouras estando sozinho. Então é muito importante. Já dizia a palavra de Deus, não é bom que o homem esteja só, né? Desde o princípio foi assim. Então, não fomos feitos para caminhar sozinhos, fomos feitos para caminhar em sociedade, fomos feitos para caminhar em família. Então, é muito importante nós termos um entendimento de que nessa relação, nesse relacionamento com o outro, existem alguns parâmetros que nós precisamos considerar. Estamos aqui falando sobre o quarto de guerra e muitas vezes a gente vive guerras na vida porque a gente não aprende a se relacionar com o outro. A gente enfrenta desafios financeiros porque a gente não consegue se relacionar com os nossos colaboradores, ou os nossos parceiros de negócios, ou os nossos sócios, né? E a gente ali passa perde algum tempo tentando resolver entraves, tentando administrar dificuldades relacionais no ambiente, inclusive de multinacionais, de empresas grandes.
existem muitos entraves que impedem o bom posicionamento da empresa, o bom funcionamento da empresa, o engajamento da empresa por questões relacionais. Então, essa área de relacionamentos, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, deixa o problema de casa para fora do trabalho, não traz problema de casa para dentro do trabalho, enfim. Mas nós somos seres humanos, apesar de tentarmos, fazer essa separação, em dado momento nós vamos estar talvez tão abalados por essas causas, por essas situações, que pode ser difícil conseguirmos fazer essa separação. Então, o que nós precisamos? O que nós precisamos, na verdade, é aprender a gerenciar as nossas emoções e aprender a viver a gestão de relacionamentos. E é sobre esse tema que eu quero trazer para a gente minimizar algumas guerras que temos vivido, minimizar algumas lutas que temos enfrentado a nível familiar, a nível empresarial, num momento tão caótico que nós estamos vivendo, causado pela pandemia, causado pela política mundial, enfim. Então, nós sabermos tomar alguns posicionamentos para aliviarmos as nossas guerras, porque às vezes a gente alimenta a nossa guerra sem necessidade, ou erramos por não saber. E aí eu quero trazer essa reflexão, para que a gente possa, nesse momento em que estamos aprendendo, estamos guerreando, estamos aprendendo como guerrear melhor, estamos compartilhando conteúdos nesse quarto de guerra para que a gente consiga viver momentos de mais paz, de mais tranquilidade. Temos orado juntos durante toda essa campanha do 7 em 7, tantas palavras, tantas pessoas que vieram trazendo aqui tantos conteúdos, mas qual é o objetivo principal? O objetivo principal é nos mantermos de pé em tempos de guerra, é seguirmos avançando nos tempos de guerra, seja bem-vinda, Jeane, algumas pessoas eu já falei que foram entrando, Israel, seja bem-vindo, Isabela, há quanto tempo, seja bem-vinda. Então não esquece que eu não gosto de me sentir sozinha, então comentem aí, façam perguntas, coloca o coraçãozinho, dê os likes de vocês, que aí eu vou saber que eu não estou sozinha aqui, que a gente está interagindo juntos, Então o primeiro texto que eu trouxe, baseado nesse conteúdo que eu estou falando hoje, é de Amós capítulo 3, versículo 3, que diz assim: pode duas pessoas andarem juntas se elas não tiverem acordo? Isso vale para casamento, isso vale para sociedade, isso vale para parceria, isso vale para colaboradores, isso vale em todos os contextos da nossa vida, entre pais e filhos. Nós precisamos aprender a estabelecer limites e parâmetros, ter uma comunicação clara e transparente para que a gente consiga desenvolver nossas relações como um todo de uma forma mais equilibrada. Toda relação sempre vai existir aquele que tem um pensamento, ou aquela que tem um pensamento mais forte, que normalmente retrocede menos, que normalmente não abre mão. Mas até essa pessoa, se ela não quiser ficar sozinha e tornar a jornada dela difícil, ou perder o respeito, a admiração de quem está do lado dela, ela precisa aprender a ceder. Mesmo que ela ache na mente dela que ela tem 100% de razão, nós nunca vamos ter 100% de razão, Sempre temos que aprender a ser flexíveis, ou pelo menos estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer, a entender o pensamento do outro, E nisso chegarmos numa comunicação clara e estabelecermos parâmetros, estabelecermos limites. Aí eu queria ler um outro texto que está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12, Eclesiastes 4, de 9 a 12, que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas, ou seja, a recompensa de duas pessoas trabalhando juntas é maior, não é? Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido estando sozinho. Complicado,
Então existem muitas desvantagens de se estar só, muitas desvantagens. Como pode, porém, manter-se... Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois, eles conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí pode-se dizer, mas como assim um cordão de 3 dobras? Volto a frisar aqui que você não está no Instagram errado, nós estamos sim no Instagram do Joshua Moreira, tá? Então segue aqui com a gente. Como assim um cordão de 3 dobras? Se o texto inteiro estava falando sobre 2, como podem, o ganho é maior quando se tem 2, como pode se aquecer sozinho, né? E o texto todo o tempo vem falando sobre 2 pessoas. E aí, de repente, o texto finaliza com 3 pessoas. Por quê? Exatamente porque nesse contexto está se falando o quê? Está se falando sobre 2 pessoas que decidem estabelecer um acordo. E aí elas decidem incluir Deus no acordo delas. Elas decidem incluir o elo principal, que é a vontade de Deus. Que é incluir Deus nos nossos propósitos, incluir Deus nas nossas escolhas, incluir Deus na nossa família, incluir Deus nos nossos relacionamentos. Porque a palavra de Deus mesmo diz, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, inclusive vencer os nossos impasses nos nossos relacionamentos. Inclusive, conseguir chegar num acordo, porque existem relações que são tão complicadas que é difícil você chegar num acordo. Mas quando você inclui Deus nessa equação, e aí não tem como o negócio se romper. Aí não tem realmente como o cordão se arrebentar, porque ele sempre vai ser o elo mais forte. Ainda que esses 2 que caminham juntos tentem se romper, entrem em desacordo, se eles estiverem realmente firmados em Deus, eles estiverem incluindo Deus na equação de verdade, ainda que tenham dificuldades, não vai se romper, porque o elo que os sustenta é muito mais forte. Então, é óbvio que uma relação, seja de sociedade, seja de parceria, de colaboradores, ou seja de casamento, né? E a gente sabe que tem muitos casais aqui que empreendem juntos, ou um ajuda o outro, mesmo que eles exerçam carreiras diferentes, mas de repente sempre um vai estar ajudando o outro. Se um cai, o outro levanta, né? Está ali se motivando. Então, essa palavra é para nós entendermos que precisamos incluir Deus em todas as nossas equações relacionais, seja de sociedade, consultar a Deus, seja numa relação com colaboradores, né, em todas as situações. Hoje eu e Joshua, por exemplo, né, nós trabalhamos juntos quase o tempo inteiro, né, passamos quase 24 horas do nosso dia juntos, né? A pandemia mudou um pouco a nossa rotina, né? Como a gente tem as crianças em casa, então a gente acaba tendo muitas vezes que se revezar. E aí a gente acabou mudando a nossa rotina. Mas antes da pandemia nós passávamos 24 horas do dia juntos, né? Primeiro trabalhando no escritório, né? E depois íamos juntos para casa, íamos juntos para academia, íamos juntos em todas as situações, juntos para a igreja, em todas as atividades a gente estava juntos. E as pessoas perguntavam assim, mas não é complicado estar juntos? Tem dias que eu não vou enganar você, tem dias que é complicado você ficar 24 horas do seu dia com o seu cônjuge. Por isso que é preciso estabelecer acordos, né? Como vão andar os 2 juntos se eles não têm um acordo? Então a gente estabelece parâmetros, estabelece limites. E aí eu queria trazer nessa manhã algumas dicas para vocês. Vocês sabem que eu sou uma mulher que gosta de ir pro prático, né? Deixar aqui algumas dicas. Eu coloquei um filtro que me deixou meio estranho. Vou colocar aqui meio mais para próximo e agora não consigo tirar esse filtro. E aí eu queria estabelecer aqui algumas dicas práticas para a gente aprender a lidar com as nossas relações, gerar maturidade nos nossos relacionamentos.
Se você passa muito tempo com o seu cônjuge, então comece a colocar isso em prática, para que vocês possam ter uma relação um pouco mais equilibrada. Se você está caminhando, seja profissionalmente, você tem enfrentado desafios relacionais, então essas dicas também servem para você, né? E a gente entender que é difícil estar sozinho, que existem muitos prejuízos de se andar sozinho, que o ganho estando sozinho ele é menor, que é difícil, se você estar sozinho, você conseguir se levantar sozinho, que se você entrar numa situação em que você precisa se defender, estando sozinho, você se torna um alvo muito mais fácil. Então é muito melhor nós encararmos os desafios de não estarmos só, os desafios que envolvem os nossos relacionamentos. É muito melhor abraçarmos e vencermos os desafios, nos adaptarmos a esses desafios, aprendermos com esses desafios do que estarmos sozinhos. Porque muitas vezes a gente entra numa relação e a gente começa a vivenciar muitas perdas na relação, ou se entregar e tem que viver muitas renúncias, porque às vezes a outra parte não está disposta a renunciar, e aí você se sente sobrecarregado nessa relação. Mas eu quero te dizer que estar sozinho também é complicado. Então, que essa não seja a tua primeira opção, abrir mão dos relacionamentos. Abrir mão de relacionamentos tem que ser, sim, a nossa última opção, o último dos moicanos, a última escolha, a última expressão tem que ser realmente escolher por fim nos relacionamentos. A gente tem que trabalhar de todas as formas para restaurar relacionamentos, porque o prejuízo de se estar só também é muito grande, né? Existem situações que é melhor você realmente abrir mão, sim. Relacionamentos tóxicos, se não tem acordo, é complicado você realmente manter-se nesses relacionamentos. Então a melhor opção, né, é você tirar as pessoas erradas da tua vida. Então eu não estou aqui dizendo que você vai ter que andar para sempre com pessoas erradas, muito pelo contrário. Você tem que tirar as pessoas erradas da tua vida, porque elas podem ser âncora para você e te impedir de avançar. O que eu estou dizendo é que nós não vamos conseguir andar sozinhos. E muitas vezes, se as relações não estão dando certo, nós precisamos também parar e avaliar se não somos nós também a causa do problema, né? Então, se nós fizermos toda a nossa parte e ainda assim não se resolver, então aí a gente pode viver novas reflexões em cima desse relacionamento, né? Pode tomar decisões mais radicais. Mas primeiro, vamos fazer a nossa parte, né? Então, desavenças nas relações normalmente acontecem porque nós não conseguimos administrar as atividades de cada um, né? A gente não consegue separar o papel de cada um na relação, né? Não consegue respeitar a função de cada um no ambiente, falando sobre casais que empreendem ou sobre sociedade, voltando essa reflexão para o âmbito profissional, né? Muitas falhas que acontecem, muitas desavenças acontecem no ambiente profissional porque muitas vezes não foi bem administrado o papel e a atividade de cada um nesse contexto profissional. Então aqui eu vou deixar a primeira dica, tá? Mas eu quero voltar frisando uma frase, né? Frisando uma reflexão, tá? Não é você se desvencilhar das relações, e sim você estabelecer limites. Então a resposta não é você encerrar todos os teus relacionamentos, é você primeiro buscar administrar limites, né? Então a primeira dica é estabelecer um propósito em comum. É impossível um casal empreender juntos, por exemplo, se eles não têm um propósito em comum, se cada um tem uma expectativa diferente para aquele negócio. E assim também relacionado à sociedade, assim também no âmbito profissional, se você trabalha como colaborador e você não tem a mesma visão, o mesmo propósito, né, da empresa ou de quem te contratou, se você não consegue, você tá ali simplesmente porque você precisa do salário no fim do mês e você não veste a camisa, eu quero te dizer que você está errado nesse processo, que você não vai longe, porque aonde quer que você esteja plantado para trabalhar, mesmo que não seja hoje ainda a carreira que você quer desenvolver,
Para nós crescermos, nós precisamos estar motivados, precisamos vestir a camisa daquele negócio. Não simplesmente pensar quanto eu vou ganhar no final do mês, em ter uma carteira assinada. E essa é uma mentalidade aqui no Brasil muito forte, né? A mentalidade de empregado. As pessoas, você mesmo sendo alguém contratado, você não precisa ter mente de empregado. Você pode ter a mente ali de um investidor, de alguém que está desenvolvendo uma carreira, que pode crescer, que pode desenvolver e levar essa empresa, sabe, a galgar novos níveis, porque se ela avança, você também vai avançar. Mas, infelizmente, a mente de muitos brasileiros aqui é simplesmente ser um empregado, ter uma carteira assinada e ganhar um salário no final do mês para pagar suas contas. E é por isso que muitas vezes o Brasil não vai tão longe como deveria, por causa da mentalidade. Sim, eu afirmo, e podem me criticar se quiserem, né? Eu acredito que o grande problema aqui no Brasil é a mentalidade do brasileiro. A gente se acomoda com muita facilidade. Os brasileiros têm tendência a ter a mente de empregado, de ficar procurando razões na justiça, né? Ao invés de realmente ajudar aquela empresa a crescer, a se desenvolver para que ela cresça juntos, porque realmente é o empreendedorismo que mantém esse país. E isso é fato, não é política, não é nada disso, né? É o empreendedor, né? São as empresas, são os profissionais, os verdadeiros profissionais que realmente sustentam essa nação. Então, nós precisamos, sim, para vivermos uma mudança no Brasil, precisamos de uma mudança de mentalidade na população brasileira, né? Então, eu acredito que, sim, o grande problema da nossa nação é o nosso mindset, né? Então, a primeira dica é: estabeleça um propósito em comum. Aonde vocês querem chegar? Qual é o objetivo de vocês? Qual é o alvo de vocês? Né? Qual as expectativas que vocês têm? Então, estabeleçam um propósito em comum. Segunda dica: defina papéis, defina ofícios. Então, o que você vai fazer? Você não vai assumir um papel, uma atividade dentro de uma relação profissional ou como casal empreendedor simplesmente porque você quer. Deseja novamente uma pausa aqui na internet. Estão ouvindo? Me dá um oi aí. Eu tive uma sinalização de uma pausa aqui. Tá ok aí para vocês? Então, somar as habilidades. De repente você quer ter o controle administrativo, mas você não é um bom administrador. Então você precisa largar um pouco, né, esse seu controle e confiar nas habilidades do outro. Isso é importantíssimo para um relacionamento profissional ou um casal que empreende junto conseguir avançando. Precisa se somar as habilidades e confiar na habilidade do outro e definir o ofício, o papel de cada um, o que um faz, o que o outro vai fazer. Então, eu vou frisar aqui a frase de Steve Jobs, que eu acho que é uma frase que eu acho que ela contém muita inteligência emocional, né, na relação com o outro. Foque naquilo que você é bom, o resto delegue. Mas a gente tem muita dificuldade em delegar, porque a gente não confia, a gente não dá liberdade para o outro criar, para o outro fazer. Tem que ser do nosso jeito, tem que ser como eu quero, como eu penso, da minha cor, do meu foco, sabe? Então, é complicado se você quer que o outro se comprometa, se envolva, se você não dá um mínimo de liberdade para que ele crie naquele espaço que foi estabelecido para ele. Se você quiser controlar ainda o âmbito do outro. Então definam os papéis e respeitem esses papéis. Somem as habilidades. E aí é preciso realmente desenvolver a confiança, né? A terceira dica é estabelecer limites, né? Eu acho que toda relação ela precisa, principalmente de um casal que empreende juntos, se você não estabelece limites, acaba ocorrendo pela cumplicidade ou pela familiaridade um do outro, acaba ocorrendo uma invasão de espaço, né? E aí o outro se sente invadido no espaço dele. Isso pode ferir a comunhão do casal. Então estabeleçam limites. Até onde você pode ir, até onde o outro pode chegar.
né? A partir daí, qual é a mágica, qual é o segredo? É a comunicação. Se você se sente violado na relação, se você se sente sobrecarregado profissionalmente, então você precisa aprender a estabelecer limites. Todos nós temos limites. Se você é colaborador hoje, você não é empreendedor, você também tem limites. Se você é empreendedor e sabe que a empresa depende de você e você acha que tem que dar as suas 24 horas do dia para que seu empreendimento se mantenha acontecendo, principalmente nesse momento de pandemia, não se esqueça que você também tem limites. E se chegar o momento em que você sobrepor esse teu limite, você vai começar a ter desgastes emocionais muito grandes. Você vai experimentar níveis crônicos de estresse que vão afetar a tua produtividade, a tua criatividade. No momento que nós estamos vivendo hoje, muitos empresários extrapolaram seus limites, estão vivenciando síndrome de pânico, estão vivenciando depressão, né? Então, muitos problemas emocionais estão ocorrendo por quê? Porque a gente muitas vezes não conhece os nossos limites e a gente não respeita os nossos limites. E também nas relações isso é afetado porque a gente não respeita o limite do outro. Então é importante estabelecer limites, né? Não ultrapasse o respeito pelo outro. Não avance o fato de... Entenda que o outro, apesar, no caso de casais que empreendem juntos, apesar do outro te conhecer e você tem liberdade, não extrapole. Cuidado com as palavras, cuidado com o teu posicionamento, cuidado com o respeito, porque ele precisa ser mútuo, né? Então, tenha cuidado em todas as tuas relações, conjugais, profissionais. Nunca se esqueça de respeitar o limite do outro, o espaço do outro. Minha mãe sempre dizia essa frase e eu cresci a minha infância ouvindo isso. O teu direito acaba quando o do outro começa. A gente, quando é criança, fica tentando, né, entender claramente o que é isso. Hoje eu tenho convicção do que é isso. Eu não tenho direito de invadir o espaço do outro. Quando chegou o espaço do outro, acabou o meu direito. E eu preciso respeitar. Eu preciso entender que o outro merece o espaço dele para criar, para produzir, para se comunicar, para expressar seus sentimentos, né? Para sentir, para viver, para ser pessoa. Então nós precisamos estabelecer limites. Seja numa relação conjugal, seja numa relação profissional, sente com a pessoa e estabeleçam limites. Se você chegou num ponto de você levantar a voz, de você gritar, de você não conseguir se comunicar, significa que você perdeu a compostura, você perdeu o respeito. Você extrapolou o seu limite. Porque eu entendo que numa relação de respeito, se você não consegue se comunicar em um tom ameno, você começa a partir, né, para agressividade de palavras, para euforia nas palavras, começa a alçar o tom de voz, significa que ali você já perdeu o controle emocional. Então é melhor respirar fundo os dois, esperar, né, as duas partes desse relacionamento, esperar a poeira baixar para conseguir realmente estabelecer limites e chegar num acordo, né? Chegaram mais pessoas aqui. Rose, seja bem-vinda. A Catinha, Ivane Terra Nova Borges, seja bem-vinda. Eduardo Shore, Madalena, Conceição Vargas, Rafa Pipocas, Fernando Araújo, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por participar, né, por estarem aqui com a gente nesse quarto de guerra. Se você tiver dúvidas, quiser acrescentar alguma reflexão em cima disso, por favor, escreve aí nos comentários, porque eu gosto de ler os comentários de vocês. Eu tô falando aqui, mas eu tô vendo os comentários, né? Então já a Ivane Terranova falou, é verdade, concordando, né? Então eu tô sempre falando e lendo. Então se você coloca alguma contribuição aqui, eu vou visualizar. Tá? A quarta dica é a motivação. Motivação é diferente de empolgação. Muitas pessoas começam a empreender por empolgação.
E a empolgação é uma linha muito frágil, porque ela logo passa, principalmente quando vem as dificuldades. E não tem como você empreender e não ter dificuldades. Isso no mundo inteiro, no contexto de todo empreendedor, principalmente se tratando de Brasil. Quem acompanhou o stories do Joshua de ontem, ele repostou algumas imagens falando sobre imposto, os impostos que o brasileiro paga, Então, empreender aqui no Brasil, como diz o meu irmão, não é para amadores, É realmente um território mais desafiador você empreender aqui no Brasil. Então, a empolgação não vai te levar a nenhum ponto de chegada, a lugar nenhum. Então, vocês precisam estar se motivando. Se um caiu na motivação, o outro vai lá e levanta. Mas desistir não pode ser uma opção. Talvez você pode até fazer uma adaptação de carreira, como agora nesse momento da pandemia a gente vivenciou muito isso. Muitas pessoas que estavam insatisfeitas profissionalmente aproveitaram esse momento para fazer uma transição de carreira. Talvez você possa até reformular o teu negócio, porque o mercado em si já exigiu um novo posicionamento, Todas as empresas, todos os empreendedores, todo mundo precisou se adaptar ao novo. Não vai ser igual como era antes. O digital avançou de uma forma estrondosa. Então, talvez seja necessário você fazer uma reformulação no teu negócio, empreender de uma outra forma, adaptar o teu negócio, Mas desistir não é uma opção para nós. Não pode ser uma opção para você. Por isso que se você estiver sozinho, desistir acaba se tornando uma tentação muito maior. Mas quando você tem um outro, o outro vai, te motiva a prosseguir. Então, caindo um, o outro levanta. Outra dica, e eu falei até sobre isso no começo da live, Deixe o trabalho no trabalho. Assim como muitas empresas dizem, como muitas pessoas foram instituídas pensando, deixe o teu problema de casa em casa, não traz para o trabalho. A gente também tem que aprender, principalmente no caso de um casal que empreende juntos ou amigos que decidem empreender juntos, precisa estabelecer limites para vocês tratarem sobre questões profissionais. Questões profissionais ficam no trabalho. Questões familiares ficam em casa. Tente ao máximo estabelecer esse limite para que as coisas não se misturem. Então, em casa, eu evito de falar de trabalho com o Joshua evita de falar de trabalho comigo. Às vezes, se é uma situação realmente urgente, a gente abre ali, ele me chama num local específico, mas nunca levamos trabalho, por exemplo, para o nosso quarto. Se precisarmos tratar algo sobre trabalho ainda em casa, a gente procura o local onde normalmente quando a gente está em casa, que no caso, nesse período de pandemia, a nossa sacada virou o nosso home office, a gente chega ali rapidamente e faz um ajuste no que precisa ser feito, mas a gente respeita. Mas e na pandemia que está trabalhando home office? Então a gente estabeleceu um horário comercial, o horário que a gente trabalhava, o horário que a gente parava para comer, o horário que a gente voltava a trabalhar, e dava 6 horas da tarde, acabou, não se toca mais em assunto de trabalho, somos família. O que a nossa família tem necessidade agora? Quais são as nossas prioridades? Como suprir a necessidade dos nossos filhos? Como estarmos juntos um com o outro? Então, é possível fazer essa separação 100%? Não é, nunca vai ser, porque nós somos humanos. Então, se nós estamos vivendo um problema muito sério dentro de casa, querendo ou não, vai refletir no nosso hábito profissional. Por mais profissional que você seja, tem que separar as coisas. Dentro de você, você só tem um coração, você não vai conseguir dividir. Você só tem uma mente, você não vai conseguir dissociar. Você pode, no máximo, buscar um equilíbrio. E é isso que eu estou falando. Tentem não misturar as coisas. Não fale de trabalho em casa. Não fale das coisas de casa dentro do trabalho. Saibam criar espaços definidos para cada situação. Outra dica, eu tô vendo aqui que o horário está avançando, a gente está tentando fazer as nossas lives ter em menos de 1 hora,
e tem sido complicado. Normalmente nossas lives têm excedido um pouco. E a Dilene falou assim: um ao outro ajudou e ao companheiro disse: esforça-te. É isso mesmo, né? Então um ajuda o outro. Um anima o outro dizendo: te esforça, vai dar certo, não desiste, vamos lá, né? Então a outra dica é: exerça a paciência. Não tem como, gente, a pessoa não vai conseguir corresponder à sua expectativa 100%. Porque ela não é você, ela não pensa exatamente como você, apesar de vocês terem estabelecido um acordo. Ela tem os pensamentos dela e você precisa, além de respeitar, muitas vezes exercer a paciência de esperar o tempo do outro, de esperar o outro chegar no nível que você está. Ou ele entender, ter paciência de explicar para que ele entenda o teu ponto de vista. Então exerça a paciência, seja na relação profissional, conjugal. A paciência é uma ferramenta importantíssima, ela é como diz assim, é um fruto indispensável para os nossos relacionamentos, né? Outra dica: tempo de refrigério, principalmente para o casal que empreende juntos. Vocês precisam ter um tempo de refrigério. Estabelecer um hobby juntos. Porque se vocês trabalham juntos 24 horas por dia, então o que vocês fazem juntos para ter um momento de refrigério? Né? Estabeleça um hobby, tenha um tempo para vocês. Uma das coisas que nos desestressa muito, né, que nos tranquiliza muito, e o Joshua, era ir ao cinema. E a pandemia acabou com essa possibilidade. Né? Então a gente ainda conseguiu ali, final do ano, quando teve uma flexibilização nas fases aí, os cinemas reabriram, a gente já conseguiu ir algumas vezes, mas a gente não pode incluir mais esses momentos como hobby. Então a gente começou a estabelecer outras situações de refrigério, porque toda a relação ela precisa de um tempo de refrigério. É o tempo de cura, é o tempo do regozijo, é o tempo da gratificação, é o tempo de ser grato, né? A Ivane colocou aqui: é a parte difícil, mas temos que obter esse controle, né? A paciência é a parte difícil. Viver relacionamentos não é fácil, é difícil. Mas eu quero te dizer que estar sozinho é muito mais complicado. Então é mais fácil aprendermos a exercer a paciência, desenvolvermos essa habilidade, aprender a caminhar juntos, ajustar os relacionamentos, do que realmente estar sozinho. Estar só enlouquece, né? Estar só entristece, estar só desanima, derruba, frustra, né? O ganho é menor. Então estar só não é uma opção para nós somos seres sociáveis, né? Outra dica é a comunhão, né? O que é a comunhão? É ter tudo em comum? Não, é buscar buscar as coisas em comum, né? É buscar estar em acordo, é buscar respeito, é buscar integridade na relação, é buscar a tranquilidade da relação, é buscar a pacificidade da relação, né? Então, estar em comunhão muitas vezes é quando você, sabe, tá por aqui com a outra pessoa e você decide manter a paz, né? Você decide manter a relação em bandeira branca. Nem sempre é fácil, mas a comunhão ela é mais importante, né, do que a contenda. Então, se você sempre tem preferido dar foco à contenda, às desavenças, aos desentendimentos, aquilo que separa vocês, aos desacordos, né? Então, a comunhão, aí, ela está extremamente fragilizada e vocês não vão conseguir prosseguir juntos, né? Não vai ter acordo. Então, tente manter a paz. No que depender de vós, tende paz com todos, né? Então, mantenha a comunhão. E, por fim, a última dica, o horário está avançando, vou tentar finalizar em 5 minutos para a gente terminar, pelo menos com 50 aqui,
né? Expresse a admiração pelo outro. Ah, não, mas ela já sabe, ou ele já sabe que eu admiro. Será que sabe mesmo? Mesmo sabendo, não custa dizer. Poxa, você fez um bom trabalho. Você é muito inteligente, né? Poxa, eu admiro a sua capacidade de resolver problemas. Eu admiro a forma como vocês consegue redigir, como você consegue criar coisas novas. Procure no outro situações em que você possa expressar admiração. Eu vou virar um puxa-saco então no ambiente profissional, um puxa-saco do meu chefe. Não, você vai ser verdadeiro, você vai dizer para ele só aquilo que realmente você admira. Olha, eu admiro sua capacidade. Porque o cara empreender no Brasil, você tem que dizer para ele pelo menos assim, olha, eu admiro tua coragem, cara, de decidir empreender. Então expressar admiração deveria ser um hábito, um dos hábitos mais disseminados na sociedade, porque nós teríamos pessoas emocionalmente muito menos adoecidas. Porque você ficar nessa expectativa de que o outro realmente sabe que você admira, né? Essa é uma expectativa enganosa. Porque quem não gosta de ouvir? Todos nós, não preciso que ninguém me elogie, eu já sei. Precisa, todos nós precisamos. Saber que estamos no caminho certo, saber que estamos acertando. Não é que a gente vai viver agora carente de elogios, não é isso. Né? A gente não vai precisar disso para seguir caminhando. Mas nós vamos precisar sim expressar admiração pelo outro para alimentar a nossa admiração, para alimentar o nosso respeito. Porque se você não verbaliza, e isso fica só, poxa, gostei do que ele fez, foi muito legal, mas você não expressou, ficou só aqui dentro, cai no esquecimento. A tendência de cair no esquecimento é muito maior. E quando essa pessoa falhar com você, você vai esquecer das vezes que ela acertou. Então faça questão de, nas relações, mostrar o acerto do outro, dizer, olha, poxa, legal, agora eu gostei, você fez isso, eu vi que você fez isso, foi muito legal, eu percebi. E isso você vai estar mandando mensagem para o seu cérebro e computando os acertos, porque a gente vive numa sociedade que você pode ter 10 acertos, mas se você teve um erro, a sociedade registra o seu um erro. Então nós precisamos ser essa mola da diferença. Como? Expresse admiração, porque você vai começar a forçar o seu cérebro a registrar o acerto do outro, as virtudes do outro, as habilidades do outro, perceber a capacidade do outro. E aí você vai confiar melhor na relação com o outro. Você vai se dispor a aprender mais com o outro. Você vai ser mais grato nessa relação. Então isso é muito importante, expresse admiração. Mas é alguém que eu não admiro mais, tá? Porque você já adoeceu essa relação, ela já virou tóxica. Então tente fazer o caminho contrário. Procure, põe um filtro de admiração. Eu preciso descobrir alguma coisa no outro que eu ainda admire. Mas resgate isso. Porque nós estamos com o filtro da negatividade nos nossos olhos. A gente tem mais tendência a ver os erros, os fracassos, o que a pessoa não fez por nós, o que não nos agradou, o que nos irritou, o que nos frustrou, do que o que a pessoa acertou, gente. E às vezes a pessoa está se esforçando, mas você não está vendo. E aí, a tendência de você ultrapassar o limite, de você desrespeitar e quebrar a comunhão com essa pessoa muito grande, de você invadir o espaço dela, e vocês entrarem em desacordo, é muito grande. Então essa dica final eu deixei para o final porque ela pode salvar relacionamentos. Ela pode ajudar você a respeitar o limite do outro, a vocês conseguirem estabelecer os ofícios, os papéis, porque vocês vão conseguir perceber as habilidades um do outro, então vocês vão somar as habilidades. Então pratique a expressão de admiração. Seja grato. Seja grato, o cara tá lá limpando a rua, você não conhece. Mas se você quer praticar, chega lá para ele, puxa, muito obrigado por você fazer isso pela nossa sociedade. Aquela pessoa vai ganhar o dia dela e você começou a se gerenciar com inteligência emocional para você viver relacionamentos mais saudáveis. Então, muitas vezes nós aumentamos as nossas guerras. A nossa maior guerra ela está aqui dentro, na nossa mente.
E aí a gente traz da nossa mente para os nossos relacionamentos. E aí a gente, ferindo os nossos relacionamentos, a gente começa a caminhar isolado. E a tendência da gente ser vencido na guerra é muito maior. Nós estamos aqui num quarto de guerra juntos, aprendendo juntos. E hoje eu quero dizer para você que os nossos relacionamentos são muito importantes para nos ajudar a minimizar as nossas guerras. Então vamos fazer a nossa parte para manter as nossas relações saudáveis, para gerar saúde no outro. Em vez de olhar o defeito, seja grato, elogie. Porque o outro também, quando ele te ver elogiando, ele também vai se sentir cobrado a te elogiar mais. E as relações vão ser mais fáceis quando a gente olha o positivo e desconsidera o negativo. Amém? Parece que estou ouvindo a pastora Adélia ministrar. É de família, né? Pastora Adélia é minha tia. Israel disse assim: tem elogios que podem dar o equilíbrio emocional que alguém pode estar precisando. Show, isso mesmo. Obrigado por essa live, praticando a gratidão. Valeu, G. Então vamos orar para finalizarmos. Que esse dia seja um dia que você consiga colocar em prática algumas dessas dicas. E você, se você não souber por onde começar, comece pelo último ponto. Comece de trás para frente. Comece elogiando, comece sendo grato, né? Comece agradecendo. Comece vendo as qualidades e parando de ver os defeitos do outro. Amém? Pai querido, nessa manhã te somos gratos por esse momento que temos tido juntos aqui, de compartilhar a Tua palavra, de compartilharmos um pouco daquilo que temos aprendido. Muitas vezes aprendemos porque fomos ensinados, outras vezes aprendemos porque erramos e precisamos fazer o caminho de volta, principalmente quando se refere a relacionamentos. Quantos erros já cometi e quantas falhas eu sei que eu corro o risco de cometer, e vamos aprendendo, porque o nosso alvo não é estarmos sozinhos. É caminharmos juntos, tendo acordo e podermos avançar. Então nos ajuda cada um de nós que está aqui a fazer a nossa parte, a colocar o filtro da gratidão, o filtro da positividade nos nossos olhos. Começar a ver as habilidades do outro e aprender a respeitar o outro. Conseguir criar acordos, separar ofícios, estabelecer limites. Valorizar a comunhão e não sermos pacíficos e não darmos lugar à guerra nos nossos relacionamentos. Nos ajuda porque não são tarefas fáceis, porque muitas vezes o outro, por nós amarmos, ele tem um poderoso poder sobre nós, um grandioso poder sobre nós, e muitas vezes fere a nossa paciência. Então nos ajuda a administrar as nossas emoções, a exercer paciência nos nossos relacionamentos, para diminuirmos e minimizarmos as nossas guerras. Para que quando estivermos em guerra e porventura cairmos, termos alguém do nosso lado que vai nos levantar, que vai nos sustentar em fé, que vai nos sustentar em oração, que vai nos sustentar em amor, em respeito, em paciência, em comunhão, respeitando o meu limite, porque nesse momento muitas vezes eu posso não estar conseguindo dar o meu 100%, essa pessoa vai conseguir entender que naquele momento o meu limite está baixo e vai respeitar. Porque caindo um, o outro levanta, e essa pessoa vai motivar dizendo: esforça-te. Tira as pessoas erradas dos nossos relacionamentos e traz as pessoas certas, para que a gente possa caminhar com mais velocidade em direção aos nossos alvos, aos nossos objetivos, àquilo que tu tens para nós. Queremos nessa manhã nos comprometermos conosco mesmo, de sermos mais gratos, de elogiarmos mais e de expressarmos a admiração pelo outro. Colocamos diante de ti esse compromisso que fazemos e confiamos que o Senhor vai nos ajudar, através do doce Espírito Santo que nos convence, a conseguirmos cumprir essa meta nesse dia. Que nós oramos em um nome poderoso, agradecidos pelo sacrifício de Jesus. Oramos pelo nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Amanhã o Joshua vai estar aqui, assumindo de volta aqui o controle da live dele aqui do quarto de guerra. Foi bom estar com vocês. Shalom, shalom.
wanna party like this.